pelo seu, vai ser o quê? Aqui não é um vetor, aqui é um módulo. Vai ser o módulo vezes o respectivo vetor unitário. A gente vai falar um pouco mais na frente disso aqui. Fala, quem que ia falar? Beleza? Algumas propriedades, vamos dizer assim, ó, de um vetor. Observação. Por exemplo, se eu tiver um vetor aqui, ó, qualquer, e eu tenho uma linha de ação aqui, ó, esse verdinho é a linha de ação no meu vetor. A ideia é que o vetor ele permanece constante em qualquer ponto da minha linha de ação. Por isso, quando eu calculo o momento, por exemplo, lá no ponto A, por exemplo, você tem aqui, ó, uma força aqui. Eu quero calcular o momento em relação a esse ponto A aqui, ó. Eu vou pegar essa distância aqui, ó. Por quê? Porque o meu vetor força ele permanece constante em relação à minha linha de ação. Tranquilo? Permanece constante em cima da minha linha de ação. Então, esse daqui é um dos princípios mais legais de trabalhar com vetor. O vetor ele permanece constante sobre a sua linha de ação. Então, essa aqui é a linha de ação. Vou colocar aqui assim. Permanece constante na linha de ação. Quem que falou alguma coisa aí? Alguma dúvida? A outra ideia é, então, a multiplicação, a multiplicação por um escalar lá. A multiplicação por um escalar. Oi. É o Júlio, beleza? Viu, tem como só me explicar, desculpa então, aquelas duas setas, a linha de ação ali, qual que é a diferença, só para me fazer alguma anotação, a diferença essa aqui para uma que é? superior com a inferior. É que essa aqui é a mesma linha de ação, né? Que esse aqui eu só movimentei o vetor para baixo. Só que ele permanece constante, ele não perdeu nem sentido, ele não perde nada, ele não perdeu nem sentido, ele não perdeu nem direção e nem perdeu magnitude. Eu posso deslocar, ele permanece constante ao longo da linha de ação dele. Ele não perde nenhuma generalidade ao longo da linha de ação. Acho que é a palavra correta de utilizar. Ah, perfeito, professor. Entendido aqui. Valeu, obrigado. Então, ó, se a gente pegar, por exemplo, um vetor aqui, ó. Eu tenho um vetor V. Ó, um V aqui, ó. V. Né? Tem um vetor V. Vetor, ó, sempre vai ter a setinha em cima. Vetor V. Nossa, tem que pegar o azul aqui. Vetor V. Daqui, em verde, é a linha de ação dele, ó. Vai acabar o tempo aqui, pessoal. Aí vocês voltam. Se eu pego esse vetor V e multiplico por um escalar A, ó, o que ele vai fazer esse vetor? Esse vetor ele vai espichar, né, vamos dizer assim, ou ele vai aumentar, ou ele vai
diminuir. Vai depender que vai diminuir, vai depender do valor do escalar, né? Mas ou ele vai aumentar a magnitude dele ou ele vai diminuir a magnitude. Então a multiplicação por um escalar varia apenas a magnitude. Mas o sentido e a direção permanecem constantes. Se eu pegar esse mesmo vetor agora e multiplicar por menos 1, o que ele vai fazer? Ele vai só inverter, aí sim. Se eu multiplicar ele por menos v, aí ele vai inverter o quê? Ele vai inverter o sentido. E que do sentido de cima para de baixo para cima ou de cima para baixo, ele inverte aqui. Então, isso aqui seria um menos v. Perceba que ele estava numa direção, foi para outra. Quer dizer, ele está na mesma direção, ele só inverteu o sentido, né? Só inverteu o sentido. Mas permanece, né? Com a mesma direção e com a mesma magnitude, só que com sentido contrário. Tranquilo isso aqui, pessoal? Tranquilo isso aqui? Bom, então a gente viu então que esse vetor aqui pode ser escrito dessa maneira, né? Então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouco sobre a ideia o quê? Da soma de vetores. Vai acabar o tempo daqui a pouco, hein? Todo mundo volta. Da soma de vetores. Então, beleza. Então, vamos supor aqui tem um sistema de coordenada fixo novamente. X e Y. X e Y. Aqui tem um vetor R. R. E aqui tem um vetor S. Então aqui posso definir, né, por exemplo, né, o ângulo, um sistema de coordenadas, por exemplo, local aqui, né, vai definir um ângulo aqui, θS, e aqui o ângulo θR. Tranquilo? Então se eu fizer a soma do vetor R mais S, então como que esse cara fica? Então eu posso escrever que esse cara é igual a quê? A Rx, né? Mais Sx mais Ry mais Sy. Que é igual a quê? O Rx seria o R cosseno de θR, né? Mais... E o S? Janela. Tamanho da tela.
Aqui seria um E